fãs de Campus, chegou a hora de falar sobre O Erro, o segundo livro dessa série de farofa universitária que começou com O Acordo e agora acompanha a história de Logan e da Grace. E eu já aviso que esse vídeo vai ter resumo completo, comentários e a minha opinião no final. Se você caiu aqui agora, esse é o Na Minha Opinião, um canal onde eu faço resumo de livros, comento adaptações, falo de séries, filmes e tudo que entra nesse meu mundinho. Eu já fiz aqui no canal o resumo completo de O Acordo, o primeiro livro de Campus, e também já fiz análise da série do Prime Video. Então se você ainda não viu, depois clica nos cards ou procura aqui no canal, porque ajuda muito a entender o universo e os personagens. O livro começa com John Logan, que a gente já conheceu em O Acordo como um dos melhores amigos do Garrett e um dos jogadores do time de hóquei da Briar. Só que aqui a gente descobre que, enquanto o Garrett e a Hannah estão vivendo aquele romance todo gostosinho do primeiro livro, o Logan tá completamente perdido porque ele tá com uma quedinha pela Hannah. Sim, pela namorada do melhor amigo dele, já começamos bem. Ele sabe que isso é errado, sabe que não pode fazer nada e sabe que não quer ferrar a amizade dele com o Garrett. Então o que ele faz? Ele vai pra festa, bebe, pega gente aleatória e tenta se distrair como se isso fosse resolver alguma coisa. É aquele tipo de homem que, em vez de parar, respirar e lidar com o próprio sentimento, ele decide resolver tudo com álcool, mulher e fuga emocional. E do outro lado a gente tem a Grace Ivers, uma caloura da Briar. Ela é filha de professor, tá começando a vida universitária, tem uma melhor amiga chamada Ramona e é apresentada como uma menina meio certinha, nervosa, que fala demais quando fica desconfortável. No começo eu até achei essa característica interessante, porque ela solta fatos aleatórios, se enrola, fala sem parar e tem um jeitinho mais peculiar. O problema é que, na minha leitura, isso vai sendo meio esquecido. No começo, a Grace ela é vendida como uma personagem espertinha, cheia de opinião, com esse traço de falar demais quando fica nervosa. Só que depois, principalmente quando a gente vê ela do ponto de vista do Logan, ela vira uma coisa muito monótona. Tudo que ela fala é muito frequente, ela tá sempre falando aham, claro, tá bom, claro, então tá. A resposta dela pra tudo. O Logan fala com ela e ela só responde com essas 4 coisas. E eu fiquei meio assim, cadê o personagem que tinha personalidade no começo? Porque em várias conversas, o Logan ele fala um monte. E ela parece que tá só ali reagindo com 3 palavras. Enfim, a Grace vê o Logan em uma festa, mais especificamente saindo de um banheiro depois de ficar com alguém. E isso desperta nela aquela vontade de deixar de ser tão certinha, tão controlada, tão boa menina. Ela olha para aquele caos ambulante de jaqueta universitária e pensa que talvez queira viver alguma coisa diferente. Alguns dias depois, o Logan ele tá tentando fugir da própria cabeça e também tentando evitar ficar perto do Garrett e da Hannah. Ele vai atrás de um amigo no dormitório que iam ir juntos para uma festa. Ele bate na porta errada e acaba entrando no quarto da Grace, que tá sozinha assistindo um filme de ação. Ele pede ajuda dela porque ele não levou o telefone, eles conversam, mas em vez de ir embora, fica. Os dois assistem filmes juntos, a Grace fica nervosa, fala demais, ele acha graça e a coisa vai criando uma química. Mas outra coisa que tem que ressaltar é que desde o início do livro, ela deixa bem claro no POV dela que ela já tem uma queda por ele. Então, quando ela vê ele, ela fica assim, meu Deus, eu não acredito que esse cara tá na minha porta. Bom, no final, eles se beijam, o beijo esquenta, eles têm um momento mais íntimo, mas o Logan age como o Logan no começo do livro. Termina primeiro, deixa a Grace meio sem graça, frustrada e vai embora de um jeito abrupto. A Grace mente dizendo que foi tudo bom. Ele pergunta se ela gostou e ela, aham, claro. Bom, a Grace mente dizendo que foi tudo ótimo, mas no fundo ela fica com aquela sensação de tá, e eu nessa história. O eu nessa história significa que ele se satisfez no ato, não foi consumado, foi tipo preliminares, e ela ficou chupando o dedo. O cara entrou em erupção e foi embora e deixou a guria na vontade. Depois disso, o Logan fica pensando na cena, em como deixou ela insatisfeita, ainda mais que o cara é o garanhão macho alfa em satisfazer mulheres, e volta pra falar com ela. Ele pergunta se ela mentiu, e ela acaba admitindo que sim, e ele decide compensar. E é aqui que o livro já mostra bem qual vai ser a base do relacionamento deles. Provocação e muita cena de sacanagem. E eu já vou deixar registrado, eu sei que esse tipo de livro tem hot, a gente começa sabendo, mas aqui em vários momentos eu senti que a história se apoiava demais nisso. No primeiro livro, O Acordo, o Garrett e a Hannah, eles também têm essas cenas, é claro. Só que ali eu sentia mais contexto, mais construção emocional, aquela sensação de intimidade vindo junto. Não só sentia, as cenas elas realmente tinham contexto e um motivo pra existir. Aqui, com o Logan e a Grace, em muitos momentos me pareceu mais jogado. Era tanto hot, tanta sacanagem, que eu comecei a perder um pouco o interesse. E no geral, eu não sou muito fã de livro que depende de hot. Se tiver uma ou 2 cenas, tudo bem.
algumas eu até pulo. Em Corta-Asa, por exemplo, eu li o primeiro Hot e eu juro que eu fiquei com vergonha alheia. Parecia que eu tava incomodando eles. E aqui foi a mesma coisa. Eu dava uma olhada pra ver se não perdia nada importante e seguia a vida. Mas voltando, a Grace conta pra Ramona que ficou com o Logan, só que a Ramona, em vez de ser uma amiga decente, ela espalha ou deixa a história circular de um jeito que vira fofoca. E como o Logan é o Logan, muita gente não acredita que ele realmente ficou com a Grace. Inclusive a Ramona mesmo, que quando ela passa a fofoca, ela dá a entender que a Grace tá inventando e que ele nunca ficaria com alguém como ela. Então começa aquele climão de gente duvidando dela, como se ela estivesse inventando só pra aparecer. A Grace fica muito incomodada e com razão, até que o Logan aparece no refeitório, beija ela na frente de todo mundo e basicamente confirma pra universidade inteira que sim, ele ficou com ela. É aquele momento que no papel é pra ser fofo, porque ele tá defendendo a Grace, mas ao mesmo tempo a gente já vê como tudo nesse livro gira muito em torno do status do Logan. A palavra dele valida o que aconteceu, porque ele é o jogador popular e ela é a caloura que ninguém leva muito a sério. Depois disso, eles continuam se aproximando. Tem encontro no cinema, tem cena em armário, cantinho escondido, e o Logan começa a perceber que ele gosta da Grace de verdade. Só que o problema é que ele ainda tá usando a Grace como uma distração pra esquecer a Hannah. E isso é algo que incomoda ele, porque no fundo ele sabe que ele tá sendo injusto. E em uma das partes mais importantes do começo, o Logan ele leva a Grace pra um lugar especial na cidade dele, uma torre de água. E ali eles conversam mais, ele fala um pouco da vida dele, ela fala da dela, e a relação começa a ganhar uma camada mais profunda. Esse é um dos momentos em que o livro tenta mostrar que não é só atração física, que existe sim uma conexão se formando. Só que então o Logan ele resolve ser honesto, mas do pior jeito possível. Ele vai até a Grace com a intenção de terminar ou se afastar, porque ele percebe que ele tá usando ela pra superar outra pessoa. A Grace, por outro lado, ela tá se envolvendo cada vez mais. Ela inclusive revela que ela ainda é virgem e tava pronta pra perder a virgindade com ele. E aí o Logan para, porque entende que não pode continuar com aquilo sem ser honesto. Ele conta que estava tentando esquecer alguém. E obviamente, a Grace fica destruída, porque imagina você começando a se abrir por uma pessoa, achando que existe algo emocional ali, e o cara basicamente manda um "então eu estava usando você de muleta emocional, tapando o buraco". Sinceramente, é uma vergonha. Depois disso, a Grace manda ele embora. E aqui é a cena que dá título ao livro, O Erro. E logo em seguida, o Logan ele tem uma conversa com a Hannah, que faz ele perceber que talvez o problema não fosse ele estar apaixonado pela Hannah, e sim querer uma relação como a que ela tem com o Garrett. Ele não queria necessariamente a Hannah, ele queria ser amado daquele jeito, ter uma conexão, ter alguém olhando pra ele como a Hannah olha pro Garrett. E aí ele percebe que talvez quem ele realmente queira seja a Grace. Só que agora ele já estragou tudo. E pra piorar, a Ramona, assim que sabe dessa história, manda uma mensagem pro Logan oferecendo consolo, porque aparentemente nessa amizade aí ninguém presta. O Logan encaminha a mensagem pra Grace, e a Grace percebe que a Ramona não é amiga dela de verdade. Ela corta a Ramona e o Logan. E aqui pelo menos ela se posicionou, porque essa Ramona é o tipo de amiga que a gente chama de amiga até perceber que a pessoa tava só esperando uma oportunidade pra te derrubar. O que é outro ponto que eu odiei nesse livro, porque incentiva muito a rivalidade feminina e a autora tenta vender a amizade da Grace com a Hannah sem ao menos elas terem tido um diálogo desenvolvido ao longo do livro. Quer fazer uma coisa de grupinho de protagonistas. Esse livro é cheio de clichê e não tem nenhum plot que não seja previsível e ruim. É a garota virgem, é o garanhão que a garota inocente consegue fisgar, que inclusive ela mesma fala isso depois e eu senti, nem sei. É tudo errado, tudo errado. Aí chega o verão. A Grace vai pra Paris visitar a mãe, muda o cabelo, vive uma experiência fora da bolha e volta pra Briar mais confiante. O Logan, enquanto isso, volta pra cidade dele pra trabalhar na oficina da família. E aqui entra o grande drama familiar dele. O pai do Logan é alcoólatra e tem problemas de saúde ligados a um acidente e a dores crônicas. O irmão mais velho, Jeff, ficou responsável pela oficina enquanto o Logan estava na faculdade. Só que existe um acordo entre eles. Quando o Logan se formar, ele vai voltar para casa e assumir a oficina, enquanto o irmão vai viajar por 2 anos pela Europa com a namorada. E eu preciso parar aqui, porque essa situação me irritou demais. Eu vi muita gente falando que esse livro aborda problemas com profundidade. Gente, que profundidade? Profundidade de um pires. O problema do Logan até pode ser sério, sim. Ter um pai alcoólatra, uma família quebrada, responsabilidade financeira. Tudo isso podia render um drama muito, muito bom e realmente profundo. Só que a forma como o livro resolve e constrói isso é fraquíssima. O irmão do Logan, na minha opinião, é péssimo. A Europa vai continuar lá se o aquecimento global não explodiu o planeta antes. Mas o Logan, por ser jogador de hóquei, ele tem uma janela muito limitada para conseguir entrar em ligas profissionais. E não é possível que o irmão dele não enxergue isso. E mais,
Se o Logan virasse um jogador riquíssimo, depois ele poderia ajudar o irmão a viajar pra todo canto do mundo que ele quisesse. Então esse acordo deles, do jeito que aparece, me deixou com muita raiva. O irmão dele tá pronto pra destruir a vida dele por um prazer momentâneo, sendo que depois o irmão dele realmente quer voltar e tocar a oficina pra uma viagem que ele pode fazer depois. O Logan não tem esse tempo pra, vou ser jogador de hóquei depois. Ele não tem isso. É bem assim, ou agora ou nunca. E o pior é que quem acaba resolvendo a situação é justamente o pai do Logan, que é o cara mais lascado da história inteira. Ele é alcoólatra, vive bêbado, precisa ser cuidado pelos filhos e mesmo assim é ele que enxerga o problema e toma uma atitude depois que o treinador conversa com ele. Enquanto isso, Logan e o irmão, que estavam pagando de responsáveis e sacrificados, estavam fazendo tudo errado. O Logan, ele passa o livro inteiro frustrado porque ele não consegue falar com o pai. Ele não consegue falar com o irmão, ele não consegue procurar uma solução. Ele fica naquela vibe de que, porque ninguém pode me ajudar, porque não vou fazer tal coisa, porque, não dá. É muito coitado. Ele fica se sacrificando, calado e sofrendo como se fosse o único caminho possível, quando uma conversa minimamente adulta já teria mudado muita coisa. No verão, o Garrett ele vai visitar o Logan e descobre melhor essa situação da oficina. O Garrett, como sempre, aparece para lembrar que o universo bom de Jeff Campos ainda existe, porque o acordo existiu. Ele tenta abrir os olhos do Logan, falar que ele precisa resolver a vida dele e que também precisa parar de fugir da Grace. Quando a Grace volta para Briar, ela não volta mais com aquela energia de caloura deslumbrada. Ela volta mais bonita, mais segura e menos disposta a aceitar migalha de jogador de rock. No retorno à universidade, o Logan encontra a Grace de novo. Ela tá diferente, com cabelo novo, mais confiante, e ele fica completamente mexido. Só que a Grace não cai de volta nos braços dele de primeira. Ela tá magoada e com razão. Ele pede desculpa, tenta se aproximar, mas ela coloca um limite. Nessa nova fase, a Grace também começa a trabalhar na rádio da universidade. Ela tem uma nova colega de quarto, a Daisy, que é bem melhor que a Ramona, e começa a conhecer outras pessoas. Entre essas pessoas está o Morris, o gerente da rádio. Ele é um cara mais tranquilo, mais nerd, e acaba se interessando por ela. A Grace aceita sair com o Morris, e claro, o Logan aparece no meio do caminho porque aparentemente esse homem vai ter um radar para um momento conveniente. Em uma festa, ele vê a Grace com o Morris, fica com ciúme, vai atrás dela e os dois acabam se beijando. A Grace, pelo menos isso, conta pro Morris o que aconteceu. Depois, o Logan vai conversar com o Morris, meio que pra declarar ali que ele tem intenções com a Grace e o cara saber, pelo menos foi honesto. Mas os dois acabam criando uma dinâmica inesperada e até jogando videogame. Eles viram amigos. O Morris percebe que a Grace e o Logan ainda têm alguma coisa mal resolvida e dá um passo pra trás. Ele praticamente deixa claro que caiu nos encantos do Logan, e até hoje eu tô tentando descobrir quais são esses encantos. Só que a Grace fica furiosa quando ela descobre que o Logan foi falar com o Morris, e aí ela decide que, se o Logan quer mesmo uma segunda chance, ele vai ter que provar. E é aqui que entra a lista de tarefas. Grace manda Logan cumprir alguns desafios para conquistar o direito de sair com ela de novo. Ele precisa escrever um poema de amor, fazer uma colagem, dobrar corações de origami, conseguir rosas azuis, tirar uma foto sensual em um sofá vermelho, e conseguir um endosso de uma celebridade. Essa parte é uma das mais farofas universitárias possíveis. O Logan faz um poema horroroso, cheio de metáfora de carro, pede a ajuda do Garrett e da Hannah com origami, tinge rosas de azul, tira a foto do jeito mais vergonhoso possível e consegue um vídeo com um jogador famoso por causa de alguns contatos do Garrett. É uma sequência bem boba, mas pelo menos flui. E aqui eu admito, essas cenas funcionam melhor do que boa parte da história principal, porque elas são assumidamente ridículas. E depois disso, a Grace aceita sair com o Logan. Eles vão no primeiro encontro oficial e começam a se aproximar de novo. O casal passa a se ver mais, a relação vai ficando mais séria, e o Logan confirma que ela é a namorada dele. E é aqui que eu comecei a sentir a Grace se perdendo cada vez mais como personagem. Porque no começo ela tinha voz, ela tinha esse jeito nervoso, opiniões, mas depois parece que a personalidade dela vai sendo dissolvida na relação com o Logan. Ela fica mais sexualizada, deslumbrada e, pra mim, com menos carisma a cada página. Tem uma cena mais pro final em que eles estão numa festa e o Logan, ele puxa a Grace pra sentar no colo dele e o vestido dela sobe, mostra praticamente a calcinha dela. E o Bill, que tá ali, fica olhando. E eu fiquei tipo, oi? Porque eu senti muito que ali o Logan, ele tá usando ela pra mostrar pros amigos. Não parecia um gesto carinhoso de quase namorada. Parecia uma objetificação. Ele tratou ela como os peguetes dele. E ela ficou toda deslumbrada. E eu posso estar falando besteira, porque não é o tipo de vivência que eu tenho ou eu tive pra considerar isso normal. Pelo contrário, eu odiaria muito que o meu namorado fizesse isso comigo. E eu tenho certeza que ele odiaria uma cena assim e eu odiaria algo parecido com ele. Se pra você isso é normal, aí vai de você. Mas eu odiei. Pra mim, isso na vida real é uma red flag.
E a energia do cara que vai te levar pro banheiro de uma festa e depois nunca mais olhar na sua cara ou te tratar como um troféu. E não é do jeito bom. E depois a Grace ainda fica pensando que domou ele. Literalmente, esse é o pensamento dela. Gente, vergonha alheia. E isso conversa com uma coisa que eu já falei no primeiro livro de Jeff Campos. Você não doma o cara. O Logan, ele é super rodado, galinha, cheio de problemas, cheio de fuga emocional. Até pode existir um em 1 milhão que muda realmente. Mas na maioria dos casos, esse tipo de livro ele incentiva garotas legais a achar que, quando pegarem um cara assim, vão converter ele. E na maioria das vezes, isso acaba em chifre, em vergonha, humilhação e crise de ansiedade. Também tem uma cena que parece que o Logan ele se transporta para os dias do ensino médio. A Grace, ela fala que ela tá naqueles dias. E depois pergunta se ela pode dizer que tá menstruada. E ele fica desconfortável com a palavra. Eu fiquei em choque, porque, gente, um homem que tá sempre com várias mulheres não vai se sentir desconfortável ao ouvir a palavra menstruação. Pelo amor de Deus, a pessoa faz de tudo, vive em farra, mas escuta menstruação e entra em colapso? Não dá. E aqui eu já tava lendo meio no automático. Lá pela página 250, mais ou menos, 70% do livro, eu tive um bloqueio enorme. Eu tava lendo todos os dias, sem pausa, até quando eu tava com uma infecção no ouvido lascada, meu Deus. Porque a leitura, ela tava fluindo e eu queria saber o final. Só que nessa parte começou a se arrastar demais. Eu comecei a pegar ranço do livro. O livro ele é curto, mas a história ela é tão rasa, tão morna, que parece maior do que é. Mas vamos continuar, porque ainda tem o conflito final. O Logan e a Grace estão juntos, mas o drama da família dele continua. Ele tá carregando essa ideia de que não vai poder jogar profissionalmente, de que vai precisar assumir a oficina, de que o irmão vai viajar e que o pai não tem condições de ficar sozinho. E isso vai consumindo o Logan por dentro. Um dia ele vai até a casa do pai e encontra o pai caído no chão. A situação assusta muito. Ele entra em pânico, ajuda o pai e percebe que aquele pode ser o futuro dele. Uma vida inteira apagando incêndio, cuidando da oficina, cuidando do pai e abrindo mão do sonho do rock. Só que nesse mesmo dia, ele tinha um jantar com a Grace e com o pai dela. Ele chega muito atrasado, emocionalmente destruído. Quando chega à casa do professor Ivers, o pai da Grace, ele percebe que ele tá mal e acolhe o Logan de um jeito que ele não esperava. Ele chama Logan de filho, oferece apoio, e isso é motivo pro Logan desabar e começar a chorar. Essa cena ela tinha potencial pra ser muito forte, porque ela mostra o Logan encontrando uma figura adulta mais estável, alguém que fala com ele sem transformar tudo em culpa. Mas, de novo, o problema é que o livro não aprofunda tanto quanto poderia. Ele passa perto de uma coisa boa e depois corre pra resolver. A cena mostra o Logan abalado, e é tipo um filme, quando você espera que vai ser uma baita cena e finaliza com o cara fechando a porta e partindo pra próxima. Eu achei que ia ter toda uma reflexão com o pai dela e tudo mais, e eu acabei frustrada. No dia seguinte, a Grace vai atrás do Logan pra entender o que aconteceu. Ele conta parte do drama, mas também tenta afastá-la. Ele diz que o futuro dele é ruim, que ele vai acabar indo embora, que ele não tem como oferecer uma vida boa. A Grace fica furiosa, declara que ama ele e que vai embora. A reconciliação vem com uma grande declaração pública. O Logan liga pro programa de rádio que a Grace produz e se identifica no ar. Ele fala que tá apaixonado por ela, se expõe, faz aquela declaração bem grande de romance universitário. A Grace vê o Logan pela janela do estúdio e vai até ele. E os dois se reconciliam. A resolução do drama familiar também vem logo depois. Eu já tinha mencionado mais no início, quando eu tava indignada com o drama familiar do Logan, mas é aqui que essa cena de fato acontece. O treinador vai até a casa dele, conversa com o pai do Logan e conta que o filho tá colocando o futuro no rock em pausa por causa da oficina. Em pausa não, né? Destruindo. O pai, tomado pela culpa, decide se internar em uma clínica de reabilitação por 6 meses e buscar uma solução pra própria vida. Ele libera Logan pra ir atrás do sonho. Ai, gente, eu me emocionei narrando isso e tô rindo da minha própria narração. E aqui, sinceramente, reforço o que eu falei. O problema existia porque ninguém conversava. Bastou uma conversa do treinador com o pai pra tudo começar a andar. O Logan sofreu o livro inteiro, se sabotou, estragou a relação com a Grace, se afundou em culpa. Tudo porque ele não conseguiu sentar com a família e procurar uma solução. Eu entendo que problemas familiares são difíceis, mas o livro vem disso como uma grande profundidade. E pra mim, ele não entrega isso. O Logan, ele sofreu porque ele criou o próprio problema dele e viveu com ele em uma bolha. No final, o Logan vai ter a oportunidade de tentar jogar profissionalmente e a Grace fica com ele. O epílogo, ele avança muito no tempo e mostra já o Logan e o Garrett jogando pelo Boston Bruins, enquanto Grace e Hannah assistem. O pai de Logan tá sobra há quase 2 anos. A Grace continua estudando e vivendo entre Hastings e Boston com o Logan. E esse é basicamente o fim do livro. Logan e Grace ficam juntos, o problema da oficina se resolve, o pai melhora, o sonho do rock continua e o casal tem seu final feliz. E antes de eu entrar
na minha opinião final, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e ativa as notificações, porque eu tô fazendo os resumos dessa série, já tem o vídeo de O Acordo e a análise da série do Prime Video. E eu ainda quero trazer os próximos livros. E se você também lê esses livros meio no surto, julgando, meio querendo continuar mesmo quando tá passando raiva, esse canal é o seu lugar. Então, agora vamos para a minha opinião geral, porque aqui eu vou falar com gosto. Eu não gostei de O Erro. No primeiro livro, O Acordo é clichê. Tem defeitos, tem conveniências, coisas simples, mas é um livro que funciona. A gente gosta do Garrett e da Hannah. O casal tem química, segurança, uma construção muito boa e mesmo sendo farofa universitária, entrega uma leitura super fluida. O Garrett tem um molho, a Hannah tem uma história que te prende e o livro dá aquela sensação de romance que você quer continuar lendo. Tirando, claro, o fato de que o casal protagonista é super simpático, né? O Erro, pra mim, não teve nada disso. A Grace é sem sal, sem açúcar, morna, tudo de mais insonso possível. No começo ela até promete ser interessante, mas depois todas as características e personalidade dela vai se apagando. Ela simplesmente vai perdendo tudo ao longo do livro e ela chega no final sem um traço de personalidade. E o Logan, ele é um cara muito genérico, que tentaram dar um problema familiar como se isso fosse uma grande camada emocional, mas esse problema nem precisava ter sido um problema do jeito que foi. Resumindo, o Logan, ele é definido pelo problema dele. Porque ele, como personagem, eu não sei nem o que ele é. Ele é uma página em branco. Ele é uma parede. Ele é uma porta. Sem pintar. O livro inteiro, ele é muito baseado em sacanagem. E eu sei que é romance new adult. Sei que Off Campus tem essa pegada. Mas aqui me incomodou. Parecia que, quando faltava desenvolvimento, vinha mais hot. Quando faltava carisma, vinha mais hot. Só que isso não sustenta um casal pra mim. E a maior questão é essa fantasia de domar um homem rodado, problemático, galinha, emocionalmente indisponível e instável. Eu não gosto disso, porque na ficção até pode ser que o cara vire outro ser humano por amor, mas na vida real, muita garota boa compra essa ideia e depois descobre do pior jeito possível que ninguém doma ninguém. Você não entra na vida de um cara destruído e sai de lá com um troféu porque conseguiu transformar ele. Na maioria das vezes, você sai cansada, humilhada e com a autoestima pedindo socorro. Até porque ninguém é mãe pra ter que se ensinar como um cara tem que ser. Diferente do Garrett, né, que vou ressaltar aqui, que é o boy que todas merecem. Perfeito, sem defeitos. Eu também não compro muito essa ideia de que o livro ele aborda problemas com profundidade. Ele toca em alcoolismo, responsabilidade familiar, futuro profissional, culpa, obrigação, mas ele resolve tudo de um jeito muito rápido. O pai decide se tratar, o irmão segue o sonho. O Logan fica livre e pronto. Fora que a Grace não tem nenhum problema, né? Pelo amor de Deus. Agora que eu percebi isso. Meu Deus, ela é pior do que eu já tava pensando. Tem com a Ramona, né? Que ela acaba perdoando ela, assim. Não perdoa, mas pensa assim, tá, vamos conversar. Nossa, se fosse eu nunca mais olhava na cara dela. Mas como a Grace é uma pamonha... Nada contra as pamonhas, porque pamonha... Eu adoro pamonha, então eu acho que a Grace, ela não se enquadra em pamonhas. Porque pamonhas são boas. E bom, né? Para um livro que quer vender o peso de sacrifício, eu achei muito raso. Os pontos positivos existem. A escrita da Ellie Kennedy, ela é bem fluida, que isso não tem como negar. É uma coisa que eu sempre elogiei no primeiro livro. No segundo livro, essa escrita continua, porque realmente foi o que me segurou até o final. Mesmo com raiva ali do livro, dos personagens, a escrita fazia o negócio fluir. Eu deitava ali pra ler às 11 da noite e, sem querer, quando eu ia olhar o relógio, já eram 2 da manhã. Porque mesmo a história sendo ruim, né, você consegue ler com facilidade. O livro ele passa rápido, o universo da Briara ainda tem um charme por causa dos meninos, do time, das aparições do Garrett e da Hannah. Sendo bem sincera, os melhores momentos pra mim foram justamente quando apareciam o Garrett e a Hannah, porque aí eu lembrava do livro que eu gostei e tudo ficava bom de novo. Mas enfim, né, isso não salva o Erro como casal principal. A minha nota é 2, com generosidade. 2 mesmo. E é com generosidade porque a escrita é fluida, porque o universo ainda é gostosinho de ler e de acompanhar e de saber que tu tá ali no meio. E porque eu gosto de ver esse grupo de personagens, mas como o romance, assim, isolado, do Logan e da Grace, pra mim foi fraquíssimo. Eu terminei concordando com o título. É o erro porque esse livro inteiro foi um erro. Eu fiquei tão frustrada que eu nem consegui engatar o 3º livro ainda. Eu tô com medo de pegar 2 leituras ruins seguidas.
Então eu voltei para os livros da Ali Hazelwood, que estão sendo o meu detox, para depois eu conseguir voltar e terminar o próximo, que é O Jugo, que é o livro sobre a Ellie e o Jim, que, né, sei que muitas pessoas estão ansiosas. Esses dias eu vi no TikTok que tem gente que quer só ignorar o acordo e o erro e já ler direto esse livro. Eu tô tentando fazer certinho, né, trazendo aqui também para vocês terem uma noção de como é que é a história, mas eu prometo que eu vou trazer. Talvez o próximo resumo aqui do canal seja A Hipótese do Amor, que eu tô falando bastante por aqui, eu tô devendo, né? E o segundo livro de Acotar, que eu também tô devendo. Mas Off Campus vai continuar, porque agora eu comecei essa farofa e eu vou até o fim. E como eu sempre falo, se você quer ler, eu recomendo sim. Porque para desenvolver senso crítico, a gente tem que consumir de tudo. Livro bom, livro ruim, livro que a gente ama, livro que a gente odeia e livro que a gente termina pensando, por que eu fiz isso comigo? Então leia, tire suas próprias conclusões e depois venha aqui me dizer se você concordou ou se você acha que eu fui injusta. Para mim, no geral, esse livro só não é tão ruim quanto os dois últimos de Caraval. Mas ainda vou trazer uma análise de Caraval aqui para vocês verem que esse livro é insuperável no meu ranking de piores livros que eu já li. E é isso. Esse foi o resumo com opinião de O Erro, o segundo livro de Off Campus. Se você leu e tem uma opinião diferente da minha, eu aceito seus argumentos aqui nos comentários. Lembrando, sem hate gratuito, aqui a gente aceita opiniões, principalmente quando elas vêm com argumento e não só com você não entendeu o livro. Comenta aqui se você gostou do Logan e da Grace, se também achou esse livro morno, ou se pra você ele funciona melhor do que funcionou pra mim. E se você quiser ler Off Campus, eu vou deixar os links dos livros na descrição pela Amazon. Comprando por lá, você não paga nada mais pelo livro, o valor continua o mesmo pra você, mas eu posso receber uma comissão da Amazon. E isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo mais resumos por aqui. Então já deixa o like pra ajudar o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque eu vou continuar trazendo resumos, adaptações, fofocas literárias e surtos organizados deste nosso mundinho. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.